Vamos falar do Jucá, notícia que saiu agora há pouco, né? Os ministros da primeira turma do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, receberam agora à tarde uma denúncia contra o senador Romero Jucá. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido propina de R$150 mil para beneficiar a Odebrecht na tramitação de duas medidas provisórias em 2014. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, disse entender que a denúncia cumpriu os requisitos formais para a abertura da ação penal. Jucá tornou-se o primeiro réu no Supremo em investigação decorrente da delação da Odebrecht. Também é a primeira denúncia contra o senador recebida pelo Supremo. Lembrando que ele ainda é alvo de outros inquéritos, acho que são 12 inquéritos, se não me engano. Tem na Zelotes, inclusive... 12 inquéritos e um segredo. Depois de 12 homens e um segredo. E aí, Vera, o Supremo finalmente Reginaldo, se acho que mexendo? dá para depois soltar um aleluia aí, porque, pelo amor de Deus, sabe que eu ia pedir antes, mas... primeiro réu em ação da Lava Jato, gente. Há quantos anos corre essa operação? Desde 2014, pelo menos. É um absurdo que se leve tanto tempo para dar o primeiro passo. Não é que ele é condenado a nada, agora vai começar a ação penal, a primeira de 13. Olha lá. Olha lá. Pelo amor de Deus, senhores togados, parem de fazer o trabalho dos outros e façam o dos senhores. Né? Para que legislar e para que querer ser cargo executivo se tem tanto a julgar? Esta é a função precípua do Supremo Tribunal Federal. Julgar. Este não é o pior inquérito que há contra o senador Romero Jucá. Perto das outras quantias da Lava Jato, esses 150 mil que ele é acusado de ter recebido de propina, é quase, né, a gorjeta ali do garçom. Mas é importante que se julgue e veja se há elementos ou não a corroborar essa afirmação. Que ela faz todo o sentido político e narrativo, para mim, todo o sentido político e narrativo. Nada corre no Congresso Nacional sem o aval, sem a participação, sem a concertação do senador Romero Jucá. Não é à toa que ele foi líder em todos os governos que já houve no país, desde o Fernando Henrique Cardoso. Ele é quem faz as coisas andarem no Congresso. Ele é bom tecnicamente. Quando precisa de uma medida provisória, precisa de um projeto de lei, e o Better Call Jucá. As pessoas vão atrás dele e chamam o Jucá. Então, que se investigue, que se apure e que agora o Supremo decida se ele vai ser condenado ou inocentado, mas finalmente temos uma ação penal na Lava Jato. Vai lá, Andreasa. Eu ia perguntar um dia desse, e não perguntei, sobre o andamento das denúncias, quando nós teríamos as primeiras denúncias decorrentes das delações da Odebrecht. Vocês se lembram que quando houve aquelas 79, acho, delações da Odebrecht, o mundo político quase caiu? Isso já faz muito tempo. Eram muitas denúncias apresentadas. Aliás, o Supremo aceitou que as denúncias começassem a ser feitas. O Ministério Público se lançou a isso com algumas dificuldades grandes, porque também tinha aquela coisa do caixa 3, né, a propina embutida, uma série de coisas difíceis de se provar, até que nós chegamos agora, finalmente, a primeira denúncia decorrente objetivamente... Não, denúncia essa é a primeira que vira ação, né? Primeira recepção de denúncia, desculpa. Sim. Primeira recepção de denúncia, perdão, exatamente isso. Primeira recepção de denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. E demorou muito para que isso acontecesse, porque a formulação das denúncias, eu escrevi sobre isso na época, era muito difícil. Que é muito difícil enquadrar políticos e atividade parlamentar, como nós conhecemos e descrita para a Vera, de forma diferente do Caixa 2. Indicar que o sujeito fez alguma coisa, moveu algum passo, encaminhou alguma votação no Congresso, em contrapartida de remuneração, de propina, ou Caixa 2 nas contas de campanha. É tudo muito difícil de se documentar. Então tá aí a primeira denúncia, é um avanço, primeiro acolhimento de
denúncia pelo Supremo relativo a essas... primeiro acolhimento de denúncia relativa a essas delações da Odebrecht, e a gente espera, em ano eleitoral, que isso aconteça. Isso é o necessário, esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. E é bom deixar claro hoje, no momento em que essa denúncia foi acolhida e que o Jucá se tornou réu, que a turma que cuidou disso, aliás, todos, inclusive o Barroso, raramente, a turma teve o cuidado de dizer, e é importante dizer isso no Brasil, né, que estavam aceitando uma denúncia, transformando alguém em réu, mas que não havia ali juízo condenatório. A partir de agora se começa o trabalho de julgamento para que o sujeito possa lá na frente ser condenado ou não. É réu. Ponto. O que você achou aí do Jucá agora, o Madu? Eu acho que o Jucá tem um problema, né? Porque, como o André já falou, ele ainda não é um condenado, ele é réu, né? E, portanto, ele ainda não foi condenado. Precede isso um julgamento, mas ele tem um problema, porque o advogado, quem está defendendo dele, é o Antônio Carlos de Almeida Castro, o trêfego, né? o incontroverso Cacai, né? O advogado Cacai. Se eu fosse juiz, qualquer cara que é defendido pelo Cacai, in limine eu condeno. Entendeu? Como não sou juiz, não tem problema nenhum. Mas se eu fosse ministro supremo, quem está defendendo é o Cacai, então é culpado. Não tenho a menor dúvida disso. Esse Cacai é especialista, ele não é criminalista, ele é especialista em defender bandido. Mas isso mostra que a fila anda no Supremo Tribunal Federal. Agora, a fila anda muito devagar, muito. Você vê que ainda só o Jucá tem 12 processos, o Renan Calheiros tem 9, se não me engano, e tem a fila é uma fila de gente importante. São figuras VIP, são clientes VIP. Eles deviam ter direito, inclusive, a um lounge, a uma sala especial, a uma fila especial, né, dentro do Supremo, mas não, são tratados, né, como qualquer um, ou seja, não acontece nada. Espero, agora eu até perguntaria aos meus colegas que conhecem bem os trâmites, quais seriam os próximos passos, né, dentro dessa novela, né, antes do julgamento, o que aconteceria, Vera e Andreada? Madu, agora todo mundo vai ser chamado a depor, a acusação, o réu, vai ter prazo para um lado, prazo para o outro, prazo para chamar testemunha de defesa, testemunha de acusação, construção de prova, para ter uma base de comparação. O recebimento da denúncia do Mensalão foi em 2007. O julgamento começou em 2012, foram 5 anos. Tudo bem que ali tinha muito mais réus, era um caso muito mais intrincado e mais complexo. E eram outros tempos ali, tempos em que isso era julgado sempre no plenário, agora se reduziu para as turmas. Pode ser que agora a instrução seja mais rápida, mas para efeito de comparação foram 5 anos entre este momento que a gente vive hoje com o senador Romero Jucá e o julgamento em si, o início do julgamento, porque ainda durou 1 ano aquele julgamento entre o seu começo e todo o julgamento dos recursos, né? Ô Patrick, será que dá para pagar taxa de urgência? Acho que não. Será que a gente pode pagar taxa de urgência? Vai, Andreasa. Deixa eu fazer uma provocação ao Madu, que eu não resisto, né? Porque ele pega no meu pé, que eu implico com o Ministério Público, especialmente com o Rodrigo Janot, né? E agora com a Raquel Dodge, eventualmente. Mas o Madu, meu amigo, tem uma implicância imensa com o advogado, especialmente advogado criminalista. Eu espero que ele nunca precise de certamente não precisará, mas o fato é o seguinte: advogado criminalista defende bandido mesmo. Quer dizer, ou a gente assume o pressuposto fundamental de que o bandido pior possível tem direito à defesa e que, se puder pagar, sabe-se lá como, pagará o Cacá, ou não. Aí a gente parte para o justiçamento. Tem muita gente querendo justiçamento no Brasil. O Cacai, no Mensalão, aliás, foi o único advogado que teve vitória completa, que absolveu o Duda Mendonça. Os outros, os mais discretos, até mais ali paulistas que ele, não lograram êxito, nem o Márcio Tomás Bastos. O Márcio Tomás Bastos foi o que levou a pior trolha ali, porque a ala financeira
do Banco Rural foi a que pegou as canas mais elevadas. Então, o histriônico Cacai foi o que saiu de lá arrotando uma vitória, no caso no Mensalão. Agora ele está numa fase pior, né? Maluf está preso, Jucá é o primeiro, então todo esse... o sucesso que ele gostava de gargantear por aí, nos jantares e tudo mais, tá mais difícil. As festas em Portugal. Festas em Portugal, o problema é esse. Uma figura como o Cacá, e ele é minha fonte, eu converso com ele ajuda a estigmatizar a classe dos criminalistas, porque ele é muito histriônico, ele é muito aparecido, ele gosta de ostentar por aí e acaba fazendo com que todos os advogados paguem por esse estilo que é dele. Mas aí também ele assume, ele é um cara que mata no peito, assume esse estilo e vai para as cabeças. Madu, rapidinho, e você já chama aí direto o nosso comercial, vai lá. Deve ser um desgosto danado você criar um filho e tudo, no fundo do final da vida ele virar cacaio. É um desgosto danado.